bom estar de volta com você no Classe de Professores, continuando o nosso estudo com a lição número 10 desta série no Evangelho de Marcos. Nesta semana, nós chegamos a um capítulo bastante interessante e significativo dentro dos 16 capítulos do Evangelho de Marcos, que é justamente o capítulo 13, que trata dos acontecimentos finais. Jesus trata de assuntos escatológicos. E duas observações devem ser feitas ao começarmos a compreender um pouco deste capítulo do Evangelho de Marcos. O título da lição é Os Últimos Dias. Por quê? Porque Jesus faz, nesse capítulo 13, uma junção proposital entre dois acontecimentos, entre aquilo que ia ocorrer alguns anos depois da sua morte, que seria a destruição de Jerusalém pelos exércitos romanos, o que ocorre no ano 70, e a segunda vinda de Cristo, que nós ainda estamos aguardando. Então você tem aí dois assuntos dentro de um só, dentro da escatologia. Ele toma, por exemplo, a questão da destruição de Jerusalém como uma espécie de miniatura ou um protótipo, digamos assim, do que vai acontecer no fim. Ele fala de um acontecimento probante, de uma luta entre o bem e o mal, ele fala de tribulação, ele fala de sofrimento, e ele liga isto com o tempo do fim nos momentos que precedem a sua segunda vinda. Um segundo ponto para ser considerado aqui é que Jesus usa um método chamado historicismo, ou seja, esse método é o cumprimento das profecias bíblicas, as profecias escatológicas, claro, apocalípticas. Ele trata desse método como um cumprimento de profecias seguindo uma linha que começa no tempo do profeta, no caso, no tempo de Jesus, quando foi o profeta Daniel, começou na época do profeta Daniel, e essa linha se desenvolve nos fatos históricos, se cumpre nos fatos históricos, até a segunda vinda de Cristo. Então, feitas essas duas ressalvas, a gente pode dizer que o capítulo 13, ele contém algumas particularidades que nós precisamos exemplificar. Embora o autor da lição começa com a história do capítulo 12 sobre a viúva pobre que deu 2 moedas no templo e Jesus a elogiou e disse, olha, ela deu tudo o que possuía, numa verdadeira lição de mordomia, uma verdadeira lição de dedicação a Deus. O capítulo 13 trata dos acontecimentos finais. E então eu dividi em 3 blocos. O primeiro bloco é Jesus tratando da destruição de Jerusalém em si e do que ele chamou de abominável da desolação. Porque os discípulos queriam saber o futuro. E Jesus então predisse inicialmente que aquilo que eles estavam vendo na frente deles, aquele templo suntuoso, magnífico, seria totalmente destruído. E ele liga isto como um acontecimento que é uma espécie de miniatura, como eu já disse, um protótipo do que ia acontecer no tempo do fim. E Jesus ali previu o sofrimento dos discípulos e destacou a providência divina em favor deles. Ele diz assim, olha, vocês vão ser odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim, seja diante da destruição de Jerusalém, seja sobre a sua segunda vinda, ele diz assim, todo aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, mostrando uma questão de fé, de entrega, não é? De submissão total a Deus, e Deus vai nos preservar, não é? E Jesus, inclusive, aí nesse capítulo 13, ele previu o sofrimento dos discípulos. Ele previu uma coisa que ia acontecer logo depois que ele voltasse para o céu. Ele chamou isso de o abominável da desolação, que nesse caso seria a colocação dos estandartes romanos, o símbolo do poder romano sobre Jerusalém, o que ocorreu lá no final da década de 60 e culminou
com a invasão no ano 70 pelo general Tito, né? Então, a presença desses pagãos lá, inclusive destruindo o templo, o santuário e tudo mais, significava uma abominação, o abominável da desolação. Claro que essa expressão vai ter outros significados e ela é um pouco mais ampla, mas basicamente o que Jesus está dizendo é isto, né? E alguns dizem, não, mas isso ele estava se referindo a Antíoco Epifânio, que foi um rei Seleucida, né, que veio antes de Jesus. Bom, mas o sentido é outro aqui. Ele está falando de algo que ainda estaria para vir. Esse Antíoco veio 2 séculos antes de Cristo, né? E se você liga isso com Daniel capítulo 9, 26 e 27, que está falando do tempo do Messias, do cumprimento da profecia das 70 semanas, você vai perceber que Daniel fala que um príncipe que haveria de vir ia tomar a cidade. Está se referindo à destruição de Jerusalém no ano 70. Né? E que príncipe era esse? Esse príncipe era Tito, e não era Antíoco Epifânio, que já estivera por aqui, já havia feito as suas besteiras 2 séculos antes. Quer dizer, há pessoas que às vezes tentam colocar no passado alguma coisa que está no futuro, e alguma coisa do futuro eles querem colocar no passado. É aquela briga entre futurismo e preterismo na interpretação. Não é? Mas seguindo a linha histórica, abominável da desolação, era alguma coisa que ocorreu ali quando o templo foi destruído e foi maculado pelos pagãos, assim nós podemos dizer. Bem, mas o assunto desse livro de Marcos não é discutir profecias e suas interpretações, mas dar uma visão geral da obra, do trabalho e do Evangelho de Cristo. Né? Então você tem essa primeira parte, que é a destruição de Jerusalém e o abominável da desolação. Se você for ler ali no capítulo 3, vai perceber isto. Então você tem uma segunda questão que Jesus levanta, que ele chamou de grande tribulação. Né? Ele disse que ele fala de dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Marcos 13, 19. Né? Ele fala ali de tempos difíceis, né? Referindo-se ali à queda de Jerusalém, em primeira instância, mas ele também dá um toque ali, a gente percebe, e propositalmente ele às vezes confunde as coisas, ele funde as ideias ali. Ele está falando também de uma tribulação futura. Né? No caso dos primeiros cristãos, eles passaram pela tribulação diante da queda e destruição de Jerusalém, mas eles também passaram, eles e outros mais, passaram por uma tribulação ainda maior, porque há uma profecia, tanto em Apocalipse quanto em Daniel, que fala de uma tribulação, de uma perseguição ao povo de Deus, de um sofrimento do povo de Deus por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, por causa da lei de Deus, e essa tribulação é vista como um tempo. Ele diz assim que haveria um tempo de perseguição contra os santos do Altíssimo, Daniel 7, 25, de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, que vai dar 1260 dias, que em profecia são 1260 anos. Lá, em outras partes da Bíblia, aparecem com outro tipo de numerologia, mas é o mesmo período. Nós temos entendido, dentro do historicismo, de que essa profecia de tribulação na era cristã, ela se desenvolve a partir do ano 538, quando o bispo de Roma foi elevado ao chefe visível das igrejas, onde se mistura conceitos políticos, governo com religião, onde a lei de Deus foi mudada nesse período, onde muitos costumes pagãos entraram dentro do cristianismo e onde quem não quis cumprir isso, se insurgiu contra isso, foi perseguido e muitos foram até mortos. E esse período se desenvolve até 1798, quando há uma queda, digamos, do poder do bispo de Roma, do poder papal, e aí você tem uma trégua nesse assunto. Então, se você tomar 538 numa ponta e 1798, o ano
depois de Cristo, noutra ponta, você tem no meio 1260 anos, que seria o tempo de uma grande tribulação. Então, este é o ponto número 2, digamos, da discussão de Jesus em Marcos 13. A primeira é a queda de Jerusalém e o abominável da desolação. Depois, o período que se segue é um período de perseguição ao povo de Deus, indicando que assim que esse período terminasse, começaria o tempo do fim. E chegamos então à terceira e última parte da lição dessa semana, que é a volta de Jesus em si. Nós normalmente nos detemos mais nesta parte, né? A partir do verso 21 do capítulo 13, Jesus elenca alguns sinais que devem ocorrer antes de ele voltar, né? Ele fala, e você está lembrado da lista, né? De cabeça a gente pode dizer, falsos cristos, falsos profetas. Ele fala do escurecimento do sol, né? Que é um fenômeno que a gente entende que já aconteceu, né? Lá em 19 de maio de 1780, né? Você tem a queda das estrelas, né, em 13 de novembro de 1833, e assim por diante, aqueles sinais que nós já estamos acostumados a falar sobre eles, né? Agora, Jesus, dentro desse contexto, né, da queda de Jerusalém e do fim do mundo, ele tem uma frase de Marcos 13:30 que deixa a gente um pouco preocupado, né? Ele diz assim: eu lhes asseguro que não passará esta geração sem que, até que todas essas coisas aconteçam. Marcos 13:30. Do que Jesus estaria falando, né? Estaria ele dizendo que aquelas pessoas que estavam ouvindo a sua pregação não morreriam, estariam vivas até a sua segunda vinda, o que é uma coisa que não se confirmou? Ou ele estaria, talvez, fazendo uma outra colocação? Tudo indica, e nós não podemos esquecer, que Marcos 13, eu já falei isso no início, ele tem uma ligação entre a destruição de Jerusalém e a segunda vinda de Cristo. E às vezes os fatos se confundem ali. Então precisamos ter um certo cuidado nesse assunto, né? Ele podia, Jesus, dizem os entendidos desse verso, estar se referindo à geração que viu a destruição de Jerusalém. Tudo isso aconteceu, e aqueles que estavam ali, logicamente, estavam vivos no ano 70, quando Jerusalém caiu. Então, isso poderia ser uma das aplicações desse texto que nós acabamos de ler, né? Então, ele podia estar se referindo a esta geração, né? E ele emendou depois com outra expressão em Marcos 13:32, referindo-se então à sua segunda vinda. É o que alguns pensam, né? Poderia ser isto? Poderia. Há outras explicações, nós não vamos nos deter aqui, não vamos gastar tanto tempo com isso, porque você pode consultar um bom comentário bíblico e ele vai trazer várias opções para você. Mas, em geral, o que pensamos é que ele estava aqui se referindo ao grupo que viu Jesus, ouviu Jesus pregando e logo em seguida ia passar por aqueles acontecimentos que eram, digamos assim, um protótipo, uma miniatura daqueles acontecimentos que já aconteceram e ainda vão acontecer antes da sua segunda vinda. Então essa geração viu essas coisas acontecerem, né? E ele então tem uma expressão também aqui em Marcos. Ele diz: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente quem? Somente o Pai. Essa é uma boa instrução para o tempo que vivemos, onde há gente que se arrisca a colocar o dia e a hora da volta de Jesus, e alguns se arriscam a colocar o ano da volta de Jesus, o que sempre é uma temeridade, sempre é um problema. Claro que queremos que Jesus venha logo, esse é o que nós mais desejamos, e trabalhamos para isso, e vivemos para isso. Todavia, esse assunto da data é um assunto de Deus. Jesus deixou isso claro, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto nos evangelhos todos, né? Agora, para a gente terminar, para a gente arrematar a lição dessa semana, já que estamos falando de acontecimentos finais, de sinais da volta de Cristo, que sinais da volta de Cristo? Pergunta aí para os seus alunos aí na sua unidade, que sinais da volta de Cristo se destacam no mundo atual, né? Já passou o escurecimento do sol, queda das estrelas, lua e etc, né? Mas quais são os sinais? Seriam as guerras, seriam as fomes, seriam os terremotos, seriam os falsos cristos, seriam os falsos profetas, seria o esfriamento do amor, como Jesus disse?
discuta um pouco com os seus alunos. Eu creio que isso é salutar. Sempre é bom estar relembrando que nós estamos nesse mundo só de passagem e que a nosso objetivo é nos prepararmos para a volta de Jesus. Então, ter uma ideia do que está acontecendo ao nosso redor é sempre um sinal de alerta para a gente despertar na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Um abraço, semana que vem a gente volta com a nossa próxima lição.